Quando se trata da Segunda Guerra Mundial, a França costuma ser alvo de piada por sua rendição à Alemanha em 1940. No entanto, o país certamente não foi o único a ter um desempenho muito inferior durante o conflito. Enquanto a Itália não se rendeu aos aliados até setembro de 1943, foi outra potência europeia que não atendeu às expectativas. Mas por que a Itália teve um desempenho tão ruim durante a guerra? Embora a resposta seja bastante complicada, há alguns fatores que desempenharam um papel, levando assim à necessidade subsequente do país de se render. O principal problema que o exército italiano tinha quando se tratava de armamento era que suas tropas ainda usavam equipamentos que datavam da Primeira Guerra Mundial. Em teoria, isso era bom, já que outros países também estavam usando armas mais antigas no início do conflito, mas, na prática, isso os deixou para trás. A maioria das nações fez melhorias em suas armas mais antigas ou as descartou completamente logo após o início dos combates. A Itália também não tinha porta-aviões e frequentemente usava biplanos para preencher as fileiras de sua força aérea e mantinha seu exército com tanques que simplesmente não podiam competir com os mais novos blindados implantados pelos aliados. E quando a Itália entrou pela primeira vez na guerra, suas forças usaram artilharia puxada por cavalos e rifles que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Enquanto outros países trabalharam para desenvolver tanques pesados aprimorados, os italianos não o fizeram e dependiam apenas de tanques leves e médios. Além disso, não apenas o equipamento do país estava desatualizado, mas também não havia o suficiente para competir efetivamente com as forças aliadas. E mesmo que a Itália quisesse produzir novas armas em massa, sua indústria simplesmente não conseguiria. E antes do início da Segunda Guerra Mundial, o subsecretário de Produção de Guerra, Carlo Favagrossa, estimou que os militares do país não seriam capazes de se envolver em operações até outubro de 1942. Essa preocupação foi reconhecida quando a Itália e a Alemanha assinaram o Pacto de Aço em maio de 1939, segundo o qual ambos concordaram que não entrariam em guerra antes de 1943. E quando a Segunda Guerra Mundial estourou em 1939, a Itália ainda estava mais de 3 anos atrasada para conseguir um lugar onde pudesse lutar efetivamente. No entanto, a nação se juntou à luta um ano depois, pouco antes da queda da França. Mais tarde, a indústria italiana não conseguiu atender às demandas de produção, pois os aliados bombardearam pesadamente as fábricas do norte durante os ataques e as matérias-primas eram de difícil acesso. E por mais comum que seja ver as forças italianas retratadas como incapazes durante a Segunda Guerra Mundial, há um toque de verdade nessa crença. Antes da guerra, os militares italianos já estavam enfraquecidos por seu envolvimento em conflitos com a Etiópia, Espanha e Albânia. Não havia dinheiro suficiente para treinar adequadamente as tropas adicionais, fazendo com que muitos aprendessem enquanto lutavam ativamente na linha de frente. Embora a lei italiana determinasse que os novos recrutas do exército real italiano fossem treinados por 18 meses antes do combate, era comum que eles recebessem significativamente menos do que isso. Benito Mussolini comandou um número impressionante de soldados, cerca de 200 mil, mas entre seu treinamento ruim e equipamentos desatualizados, eles não foram tão eficazes quanto se esperava. As forças italianas estavam severamente despreparadas para a batalha. As autoridades tinham certeza de que o conflito chegaria ao fim logo após a rendição da França, mas as forças armadas do país estavam mal equipadas para ofensivas prolongadas. Isso ficou mais evidente quando Mussolini ordenou que as tropas entrassem em um conflito com a Grécia.
A Grécia deveria ser uma conquista relativamente fácil, mas os italianos se depararam com terrenos difíceis, estavam sem roupas ou equipamentos suficientes, resultando em um número alto de baixas. Esses fatores também afetaram o moral, que muitas vezes é considerado outro fator por trás da perda da Itália para as forças gregas. E fora da Grécia, tropas italianas foram enviadas para lutar no norte e leste da África, e um dos principais problemas que eles enfrentaram foram as linhas de suprimento ineficazes. Para chegar às tropas, os suprimentos tinham que ser enviados pelo Mediterrâneo, que era apenas mais um campo de batalha para as potências aliadas e do eixo. Havia um grande número de navios da Marinha Britânica patrulhando o Mediterrâneo, com muitos em portos estratégicos em Gibraltar e Malta. Isso tornou difícil para os italianos levarem seus suprimentos para a África. Eles não foram os únicos a enfrentar tais problemas. As forças alemãs também lutaram com linhas de suprimentos ruins durante esse período. Como líder, os métodos de gestão militar de Mussolini eram fortemente falhos. Ele proveria seus oficiais com base apenas em sua dedicação ao fascismo, em vez de qualquer habilidade real, e os desencorajaria ativamente de questioná-lo ou fornecer conselhos não solicitados. Isso levou o exército italiano a ser liderado por indivíduos que não eram necessariamente os mais adequados para o trabalho. A liderança de Mussolini foi tão pobre durante a guerra que ele foi eliminado do poder em 25 de julho de 1943. Uma das razões para isso foram as pesadas perdas militares que o país sofreu, e sua liderança os levaria à beira do desastre militar. Enquanto a Itália lutou com uma série de questões durante a Segunda Guerra Mundial, a situação financeira do país foi sem dúvida uma das mais impactantes. Os conflitos mencionados na Etiópia, Espanha e Albânia não apenas enfraqueceram a força de combate da Itália, mas também tiveram um impacto drástico nas capacidades financeiras do país. E para financiar seu envolvimento nesses conflitos anteriores, a Itália arrecadou dinheiro de cidadãos. Com a Segunda Guerra Mundial começando apenas alguns anos após a conclusão da Segunda Guerra Ítalo-Etíope, o país não tinha mais dinheiro. Sem fundos apropriados, não havia o suficiente para melhorias industriais em grande escala, muito menos a fabricação de novas armas ou treinamento de soldados. E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo, e se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.